Então, o tema de hoje é Novo Mundo, é tão novo assim? Como é que esse novo mundo vai se configurar, configurar para as relações de trabalho, para as relações das empresas? E é isso que a gente traz hoje. Eu acho, Kátia, que a primeira grande mudança que esse novo mundo, que não é tão novo assim como você disse bem, traz, é a questão do home office, né? A gente vê aí grandes empresas como Google, como Facebook, como até o Itaú e alguns outros bancos que já disseram que até dezembro vão fazer o home office e que para algumas posições vão continuar porque a produtividade cresceu e para eles acabou-se esse preconceito quando se dizia que se fazia home office. Então, é muito. Isso eu acho que é o primeiro grande viés que mudou, né? É a questão das empresas, as empresas e as pessoas como um todo encararem o home office. Mas isso é um posicionamento que a gente tem visto de algumas grandes empresas. Mas você, Alessandra, que atende médias empresas, você tem percebido essa mesma visão desses empresários, desses presidentes, desses diretores de empresas nesse perfil? Olá, gente. Bem, boa noite. Não, pelo contrário. Sim, o teletrabalho, como consta na CLT, é algo bem antigo, então não tem nada de novo. Na realidade, o que eu vejo de novo é olhar para algumas competências e olharmos para algumas habilidades com muito mais ênfase do que não era visto. Eu concordo com a Patrícia que algumas empresas, sim, entendem que esse é o melhor cenário, né? Porém, se a gente for colocar na prática para pequenas e médias empresas, eles ainda estão com muitas dúvidas, né? Porque geralmente as pequenas e médias empresas trabalham muito com a questão de comando e controle. Não é cultura, mas na cultura você dá tanto poder, vamos colocar assim, em todas as aspas, né, para um funcionário, para um profissional. Então, eu acredito que a gente ainda tem um caminho novo e bem longo para percorrer. Fato é que eles estão mais dispostos, alguns estão mais dispostos, com certeza, mas não dá para dizer que é a grande maioria. Eu tenho visto que mesmo algumas empresas grandes nacionais têm essa postura assim. Se eles não estão conseguindo observar, visualizar o funcionário na sua frente, né? Poder acioná-lo a qualquer momento para uma reunião presencial, ele se sente muito inseguro e acha que realmente as pessoas não estão produzindo, não estão entregando o máximo que podem, e ainda mais numa situação de crise como a que nós estamos vivendo, os empresários, eu imagino, eu tenho visto, eu tenho conversado com alguns, eles desejam que os seus funcionários entreguem ainda mais do que vem entregando desde então. Eu tenho essa visão e tenho tido essas informações. Como é que você acha, Patrícia, que isso vai acontecer? Como é que esses dois mundos, né? Quer dizer, na verdade, são três momentos. É o momento pré-pandemia, o momento pós-pandemia, com esses dois mundos. Algumas empresas visionárias, de gestão mais ampla que têm enxergado esse novo movimento, e essas outras bem conservadoras. Como é que você vê isso? Então, eu vejo hoje, coincidentemente, Kátia, eu li uma matéria, depois é até importante a gente trazer esse dado, eu vou até abrir aqui, que mais de 59% das pessoas estão em home office. E elas estão num nível de esgotamento mental muito grande, inclusive por doenças como burnout, tem aumentado muito. E as empresas estão muito preocupadas com essa questão. Então, ao mesmo tempo que esse novo normal, quer dizer, foi imposto, claro que a gente está num momento de pandemia, onde todos os sentimentos são muito complexos, estão
a gente não sabe como lidar, porque nunca passamos por esse tipo de situação, né? Fomos colocados, de repente, no home office e tivemos que adaptar nossas casas e as nossas rotinas, mas esse dado é bem alarmante. É bem alarmante e as empresas estão se preocupando bastante com isso, porque existe uma pressão muito da entrega, como você falou bem, de uma gestão que ainda não entende, que acha que o funcionário não está fazendo nada, e o funcionário se sente, faz 3 vezes mais e aí se esgota. Então, assim, essa equação ainda está muito distante. A gente precisa rever algumas coisas. Alessandra, voltando para você, que é a sua expertise, né, a consultoria para as empresas, e aqui a gente tem uma proposta de levar uma linguagem mais acessível possível para que o maior número de pessoas possa compreender, possa poder discutir isso, porque isso tem a ver com todos nós. Algumas atividades, de fato, não podem ser exercidas em home office, mas muitas podem ser, e a gente percebe o seguinte, né, que há algumas pessoas, eu vi uma matéria dizendo o seguinte, que algumas pessoas estão muito preocupadas com essa questão, com essa visão do empregador, de que o home office é bom para a empresa, é benéfico para a empresa, porque as pessoas entregam ainda mais, e elas estão muito preocupadas por vários motivos. Alguns estão acordando e já trabalhando e vão dormir trabalhando, né? Não tem um espaço para nada, não tem a convivência com os amigos, não tem a possibilidade de sair de casa e poder mudar de ares, de ambiente, almoçar num lugar diferente, né? Então, todas as atividades que permeiam a saída do trabalho vão ser cerceadas com home office. Então, eu vi gente declarando que está em sofrimento com isso, né? Como é que você vê isso, Alessandra? Você que é uma pessoa de recursos humanos, de assessoria às empresas, né? Sempre muito voltada para o lado do empregado também, do funcionário. Como é que você vê isso? Primeiro, eu acredito que nós tenhamos que esclarecer algumas coisas. O que nós fazemos agora não é home office. O que nós estamos fazendo agora, como vocês bem disseram, é pandemia. Então, eu acredito de verdade que nós vamos entrar num ponto de equilíbrio em algum tempo, eu não consigo prever quanto, mas em algum tempo nós vamos conseguir entrar num ponto de equilíbrio. O que eu acredito também é que quem está nos ouvindo, caso seja empregador, nós precisamos estabelecer alguns limites e deixar claro no seu processo de gestão o que você quer. Em contrapartida, o profissional que está em home office, vamos colocar aí com todas as aspas neste momento, ele precisa estabelecer limites. Ele precisa estabelecer limite, por exemplo, de ter um espaço na sua casa, por mais simples que ele seja, estabelecer limite de que horas ele começa a trabalhar, é às 9, então é às 9 que ele sentará na frente de um computador, e não na hora que ele acordar. O que eu vejo muitas vezes, as pessoas que se dizem em sofrimento, é porque está tudo muito confuso. Eu estou angustiada porque eu não consegui deixar claro para minha família que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Eu estou angustiada porque eu não consegui criar uma rotina de home office. Então, eu levanto, eu continuo com pijama, eu não faço horário de almoço, eu não levanto da frente do computador para absolutamente nada. E aí tem pressão financeira, tem muitas empresas fazendo redução de jornada de trabalho e de salário, né? Então, tem essa pressão, tem a pressão da família, tem a pressão da possível instabilidade da quando eu terei meu trabalho. Então, tudo isso causa sofrimento. Então, eu acredito de verdade que a gente vai conseguir entrar dentro em breve num momento de equilibrar tudo isso. E aí, de fato, quando nós formos fazer home office, eu vou poder, por exemplo, marcar com um cliente num restaurante, num café, num bar, em algum outro, numa padaria, para eu poder trabalhar, não só da minha casa. Está todo mundo muito fechado. As pessoas estão todas muito claustrofóbicas. Porque está ali, ó, fechadinho. Então, se vale de dica aí para você que está nos ouvindo em relação à rotina de trabalho, home office, crie uma, né? E se você é empregador, cuidado com os excessos, porque a gente tende
a querer, se ele me entrega 10, eu quero 12, se ele me entrega 12, eu quero 14, por aí vai. O que eu também fico refletindo, gente, é o seguinte, né? Se fala muito sobre qualidade, gestão, qualidade no trabalho, qualidade do ambiente de trabalho, da satisfação do profissional, cuidado humano, né? A questão de que nós somos humanos e que a gente precisa ser considerado, tratado e cuidado. Mas isso é muito lindo nos livros, né? Nas teorias de gestão e tal, mas na realidade, antes desse momento que a gente está vivendo, isso não era um fato. Quantas e quantas vezes eu falei para vários empresários o seguinte: olha, sua empresa são as pessoas, porque se todo mundo sair da sua empresa e atravessar a rua, o que sobra aqui é um prédio, não é uma empresa, não é um conceito, não é um valor. Se isso já era difícil antes, me parece que isso tem se tornado, ou tende a se tornar, ou eu fico com essa impressão que tende a se tornar um pouco mais evidente, né? Patrícia, você que assessora a comunicação de várias empresas, né? Como é que você está percebendo isso? Você qual é o teu olhar sobre isso? Eu acho assim que o empresário brasileiro ele é muito difícil, né? A cultura do empresário brasileiro na sua grande maioria, vejo muitas empresas que não, mas a gente está falando da grande maioria, eu não posso diminuir o meu faturamento, e essa história do humano, da humanização, é muito bonito na teoria, mas a gente sabe que na prática não é assim. Né? Por isso que a gente acredita, esse momento, o empregado, ele vive, além da pandemia, além de tudo, ele vive uma pressão muito grande de não poder perder o trabalho dele. E é isso, de ter que produzir 3 vezes mais, numa rotina insana, muitas vezes num apartamento de 50 metros quadrados, e aí tem a questão também dos filhos no homeschool, e aí vira uma loucura. Então, acho que eu ouvi que nós vamos ter primeira, segunda onda e a terceira onda, que já é do emocional das pessoas. Então, nesse momento, eu acho que já tem muitos empresários se tocando disso, que precisam cuidar da sanidade mental das equipes, porque exatamente a empresa deles é feita de gente, né, de valores humanos, que é quem toca a empresa, né, o grande, né, quem leva esse país. E aí, eu acho que já tem gente, já tem RHs, aí a Lei vai poder falar melhor, se tocando disso, porque já tem muita gente dando defeito aí, dentro de casa. Eu fico avaliando o seguinte, né? Todas as profissões estão muito pressionadas, né? As profissões que saíram para trabalhar, que necessariamente têm que sair para trabalhar, como médicos, serviços essenciais, né? Limpeza, lixeiros, pessoas que são responsáveis pela manutenção da cidade em si, da estrutura, do aparato da cidade, elas estão sendo obrigadas a sair e estão vivendo numa situação limítrofe, né? Com medo do contágio, da contaminação, de adoecerem e tal. As pessoas que estão em casa, é isso que você falou, às vezes num apartamento pequenininho, você tem criança, você tem a esposa, a mulher, o pai, e nem todo mundo tem um ambiente exclusivo e reservado, né? Então, você tem que manter a sua produtividade, né? Para você, Alessandra, me diz uma coisa, as pessoas realmente, e eu tenho conversado isso com muita gente, elas estão adoecendo, normal, né? Porque se elas não adoecem da Covid, elas estão adoecendo do medo da Covid, do medo de perder o emprego, do medo da crise, de tudo mais que vem aí. Então, assim, você acha, pelo que você percebe, né? Eu acho que as grandes empresas têm uma possibilidade muito maior de terem esse olhar. Você acha que as médias e pequenas empresas, elas têm esse olhar? Elas estão preocupadas com isso, que o funcionário vai voltar, no mínimo, fragilizado? Eu tenho vários clientes que sim, têm essa visão, mas, infelizmente, a maioria não. Principalmente porque houve muitos profissionais desligados.
Então, hoje de manhã eu estava conversando com um profissional, um cliente, e ele me disse que ele não estava preocupado se as pessoas iriam aguentar ou não a jornada de trabalho, né, que a empresa estava colocando, porque tinha muita gente disponível no mercado. E se eu tenho essa quantidade de pessoas disponível no mercado, eu não preciso me preocupar, né? Porque eu tenho gente para eu contratar. Sabe aquela coisa de oferta e procura? Né? Eu tenho muita gente disponível com uma baixa oferta, então, ok, eu consegui fazer tudo isso. O que eu acredito de verdade é que o nosso corpo de gestão das empresas, eles precisam entender que as pessoas estão adoecendo, né? E que se eles continuarem com o mesmo modelo de gestão, não importa se eu tenho 1 ou 20 pessoas trabalhando para mim, eu vou continuar tendo os mesmos problemas. Daí chega uma situação que é limite humano, né? Eu preciso trabalhar, eu tenho contas para pagar, mas eu não aguento mais. Né? Então, quando isso acontecer, vai ficar muito caro para o empresário, principalmente para o pequeno e médio empresário, porque o Brasil é o país com uma carga tributária muito alta. Ser um empregador hoje custa muito caro no sistema normal pela CLT. Então, ou a gente começa a reverter algumas situações, ou nós vamos ter muitos empresários tendo problemas financeiros com essa questão de contrata e demite, porque eu estou olhando para cargos e funções e não para pessoas. Então, fica um alerta aí para vocês, galera. Tomem cuidado, eu tenho que olhar. E, olha, não estou fazendo aqui o que muita gente faz, quer dizer, fecha os olhos para tudo que seus profissionais fazem. Não é isso. É só um alerta de que a minha comunicação tem que ser muito mais clara, que o meu desejo, os meus pedidos precisam ser muito mais claros e que, principalmente, os acordos que forem feitos precisam ser cumpridos. Nessa coisa de que eu falo hoje e amanhã eu desfalo porque eu tenho uma outra pessoa que pode ocupar o lugar, eu acredito que não seja nem ético, né? Sim. Tem uma questão, isso que você falou, Alessandra, tem muita propriedade, porque eu já ouvi empresários, até de empresas relativamente grandes no país, dizerem o seguinte texto: bom, a minha empresa está em crise, eu preciso salvar essa empresa, eu estou dando o sangue, né, porque eu estou perdendo a empresa, então eu preciso que todo mundo também dê o sangue por ela. E se você não me oferecer isso, se você também não der a sua parcela de contribuição, sinto muito, porque o mercado vai estar cheio de gente desempregada, eu vou contratar alguém por metade do seu salário. E nesse discurso. Isso é um discurso que eu acho até assustador, não, Alessandra? Eu não sou contra, Kátia, a pessoa dar o sangue dela no trabalho. Até porque a gente tem uma geração entrando aí no mercado que eles querem realmente dar o sangue, que eles querem realmente fazer a diferença dentro das empresas, eles querem participar do processo decisório e se sentir importante. O que eu sou terminantemente contra é essa via de mão única. Eu quero que você dê o sangue, mas eu não vou te recompensar em nada, porque, afinal de contas, você é o meu empregado e você está fazendo o que o teu papel determina. Espera lá. Né? Aí a gente tem um monte de senãos. É claro que existem papéis e responsabilidades, mas o que eu vejo é muita gente exagerando na dose. E aí, quando você tem uma via de mão única, só vem a nós, mas ao vosso reino nada, aí você vai começar a ter profissionais, e a gente envereda por outros assuntos, né? Por exemplo, como marca empregadora, você vai ter profissionais falando mal da sua marca empregadora, falando mal da tua empresa. Então, por um momento, talvez você vá ter aí bastante gente para contratar. Num segundo momento, e acredito que de uma forma muito rápida, ninguém vai querer trabalhar na tua empresa. Eu acho que tem uma geração também, a gente observa que esse profissional mais jovem, ele vem com um equilíbrio muito grande de comprometimento com a vida dele. Ele realmente quer oferecer muito, ele quer fazer a diferença, mas ele vem dando muito valor para a sua própria vida, né? Para a sua vida pessoal. Ele quer
ter prazer na sua vida pessoal também. Agora, falando um pouquinho da epidemia, né? Essa coisa desse novo normal que as pessoas estão falando, né? Eu diria, eu preferiria até chamar de novo anormal, né? Porque o que a gente veio vivendo até então seria alguma coisa que era o padrão de normalidade. De repente mudou tudo, então veio um novo anormal, né? Todas as relações vão mudar, né? Você vê, como é que vai se dar? Eu fico pensando, refletindo sobre a questão das lojas de rua, das lojas que a gente precisa frequentar, né? Que a gente está falando só do ambiente de escritório. Mas pensa nas lojas, nos salões, em todos os outros lugares onde a presença é necessária para que aquele lugar funcione, né? Como é que vai ser isso, né, Alessandra? Como é que as pessoas vão ter contato com diversas pessoas, as lojas vão estar reduzidas, não vai poder entrar tanta gente assim, o número de funcionários é menor. Como é que você vê isso? Você, se eu não me engano, você atende um salão também, né? Sim, eu atendo salões e hoje de manhã eu fui num cliente que é loja de varejo de rua, né? Que é bem essa realidade que você colocou. Eu acredito realmente que nós estamos passando por um momento de reeducação. Algumas coisas que até então, antes não eram valorizadas, agora passa a ser. Né? Respeito pela individualidade do outro, de falar, esse aqui é o meu espaço, então, por favor, respeite. Nós não estamos acostumados a isso. O brasileiro, ele é muito caliente, ele é sinestésico, aquela pessoa de pegar. Então, sim, para mim, isso é um processo de mudança cultural. E eu acredito que isso vai se tornar um novo normal, ou anormal, como você disse, porque essa questão de pandemia, como a Patrícia falou, nós estamos na primeira onda, está vindo a segunda, e a terceira, que é a questão emocional. As pessoas, elas estão num processo de se redescobrirem, Kátia. Então, sim, a gente precisa ter paciência para essas relações. E para mim, a principal palavra que fica neste momento é educação. Nós precisamos ter paciência com as pessoas e empatia. Acho que são essas duas palavras. Eu pegar o meu chapéu e pegar o chapéu na cabeça do outro e colocar na minha e ver se cabe. E me colocar no lugar dele para ver que sim, as pessoas... Eu, como cliente, as pessoas estão estressadas. Eu, como atendente, que as pessoas estão inseguras. Eu, como empresário, de que tudo isso é muito novo para todo mundo, para eu, empresário, para eu, cliente, e eu acredito numa outra situação em relação às empresas. Se antes a gente tinha uma premissa que atender bem era fundamental, agora é mais do que fundamental, porque as pessoas, elas estão com pouco dinheiro, né? Elas estão olhando muito bem para o que elas vão, de fato, consumirem por causa dessa instabilidade de trabalho. Eu tenho, posso deixar de ter a qualquer momento, ou eu não tenho, né? Então, manter o cliente com você vai ter que ser um trabalho de muito encantamento, de tornar não só cliente, mas tornar fã da tua marca. E aí é um trabalho que a gente dá muito caldo para falar sobre isso. Eu queria tocar em duas questões, né? Uma delas é que, inevitavelmente, nós fomos estilingados, né? Nós fomos arremessados para um mundo daqui a 20, que talvez só aparecesse daqui a uns 10, 20 anos, né? Porque hoje tudo se dá aqui através dessa ferramenta. E todos nós estamos aprendendo a utilizar. Nós mesmas estamos aprendendo, fazendo esse ensaio e levando essa discussão que a gente poderia estar levando num fórum, num encontro, né? E nós estamos usando a ferramenta da internet.